O segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal chegou com várias revelações, algumas delas inclusive que a gente já tinha previsto aqui no canal, como por exemplo a presença do Isaiah Bradley, um Capitão América esquecido aí na história. Só que outra pessoa que é muito importante apareceu junto com ele e talvez você não tenha se dado conta. Tô falando de uma ligação direta com os Jovens Vingadores, além de finalmente termos cenas de ação com o novo Capitão América e mais coisas sobre a origem dos apátridas, que é bem interessante. Vamos explicar isso tudo, analisar os detalhes desse episódio aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e se você acompanha aqui o meu canal, você provavelmente curtiu WandaVision, né? Mesmo que não tenha sido tanto assim por causa das decepções, mas é uma série que foi muito interessante de acompanhar, mas eu devo confessar que a experiência de ver um episódio de Falcão e Soldado Invernal é muito mais gratificante do que a experiência de assistir um episódio de WandaVision. Eu acho que principalmente porque os episódios de Falcão são mais longos, e daí dá para ter mais conteúdo, mais reviravoltas, além, claro, das cenas de ação, que são bem legais e são a marca registrada da Marvel Studios. O que você acha dessa comparação aí? Comenta aqui se você tá curtindo mais assistir os episódios de Falcão ou se você curtia mais os episódios de WandaVision. O Conselho de Repatriação Global foi apresentado aqui, o CRG. Uma instituição do governo que está remanejando todo mundo que voltou com um blip. Porque você imagina, né? Se passaram 5 anos durante os acontecimentos de Vingadores Ultimato. Metade da população do planeta que voltou encontrou um mundo com mais pessoas, né? Nesses 5 anos, gente nasceu, gente cresceu, gente se casou de novo, enfim, é muita bagunça. É muito interessante ver a série abordando esse lado do universo cinematográfico da Marvel, mas também é válido dizer que o CRG também é basicamente o responsável por quase todos os acontecimentos que a gente está assistindo aqui. Primeiro porque os apátridas são totalmente contra eles. Talvez até por isso que eles se chamem de apátridas, né? Porque eles são contra a repatriação. E foi essa mesma organização que financiou o John Walker e transformou ele no novo Capitão América, aparentemente. E já que estamos falando do novo Capitão América, o episódio já começa nos mostrando um lado mais bacana do John Walker, apresentando ele como um cara que quer fazer o seu trabalho e não se sente muito confortável com os holofotes, com a fama, com apertos de mão excessivos, enfim, ele não quer ser uma celebridade. Tem a namorada dele que aparece também, humanizando mais o personagem. A gente até assiste ele sendo humildão na entrevista e tal. É tudo para conquistar a gente. Para quebrar aquele impacto que a gente teve no finalzinho do primeiro episódio, que todo mundo pensou, ah lá, ó, sacana, é o Capitão América falso. Pra gente colocar aquilo de lado e pensar, olha só, talvez esse John Walker seja um cara gente boa, não é? Ai, ai. É revelado que apesar dele estar acima da média nas suas condições físicas, ele também não é nenhum super soldado. E isso aí deixa a dúvida pra mim, pelo menos. Será que em algum momento da série ele vai ganhar superpoderes? Pelo menos aquela super força, super estamina típicas de um super soldado? Porque assim, o meio dele conseguir isso existe. A gente vai abordar mais a respeito disso no decorrer do vídeo. Mas a propósito, se inscreve aí para dar uma força pro canal e ficar informado do mundo de super-heróis. Tô fazendo aqui a cobertura dos episódios das séries da Marvel, foi assim com WandaVision, vai ser assim por todos os episódios de Falcão e Soldado Invernal, e depois Loki, e depois What If, e depois tudo. Eu adoraria ter a sua companhia por aqui, e com isso você me dá uma força surreal. Muito obrigado, vamos continuar. Uma coisa que me deixou um pouco chateado foi que o pessoal lá já tem até action figure do novo Capitão América e não lançaram ainda no mundo real. Pô, sacanagem aí, hein? E foi uma surpresa muito boa ver ele e o parceiro chegando na cena de luta contra os apátridas. Porque os trailers faziam parecer que só quem estava lutando ali eram o Sam e o Bucky contra os terroristas, mas na verdade os 4 se uniram ali na porradaria. E foi muito engraçada a cena em que o Bucky segura o escudo do Capitão América temporariamente pro John Walker e faz aquela cara ali de desgosto.
Nós vamos falar mais sobre o Buck depois, é lógico, mas essa ceninha de ação mostra pra gente também que o John Walker usa arma de fogo. Isso aí não é algo inédito nos quadrinhos, porque o Buck, por exemplo, quando ele se tornou o Capitão América, ele usava armas assim. Aqui no universo cinematográfico da Marvel, isso já é um indício pra gente que o John é muito mais um soldado do que um herói. E outro momento que também nos dá pistas de como ele não é um herói é quando o Buck pergunta ao John se ele já se jogou em cima de uma granada, fazendo referência àquela cena do primeiro filme do Capitão América, onde o Steve Rogers, magricelo, indo mal pra caramba no desempenho dos testes físicos que estavam fazendo, se joga em cima de uma granada para proteger os colegas. Foi aquele momento que fez eles decidirem ser ele, o super soldado. Era o que ele tinha aqui, ó, no coração, desejo de ajudar os outros. E o John responde o quê? Ele diz que já se jogou sobre granadas 4 vezes. Então, nossa, é pra pensar, caramba, ele é 4 vezes melhor do que o Steve Rogers. Só que a verdade é que ele perdeu o ponto completamente. Ele explica que isso de se jogar numa granada é algo que ele faz com o capacete dele, que é super resistente. Ou seja, ele pulou na granada não para se sacrificar, mas sim para neutralizar a bomba sem se ferir. E com isso, parece que nem ele próprio se dá conta de como ele é indigno de ser o Capitão América. Ele acha que está fazendo o trabalho certo, está fazendo um trabalho fenomenal e é isso, quando não é verdade. E isso fica ainda pior com a arrogância que ele tem em pensar que ele próprio é o governo. Ele demonstra isso mais de uma vez. A primeira é quando ele manda rastrearem o Red Wing, que é aquele drone do Sam. Inclusive, né, descanse em paz, Red Wing. Mas cá entre nós, ele foi na hora certa, não é? Porque o Falcão daqui a pouco vai precisar de novos equipamentos, tipo um escudo, uma coisa assim. E isso também é bom porque o governo não vai mais seguir o Sam e o Buck. Eles estão independentes agora. O outro momento que o John Walker abusa do poder é quando ele mudou as condições do tratamento do Buck, deixando ele mais livre, o que por esse lado foi bacana. Porém, isso foi muito mais para abusar da autoridade, para tentar convencer o Buck a se aliar a ele. Mas é ali no final do episódio que o John Walker mostra suas verdadeiras cores. Ele provoca o Sam e o Buck o tempo todo, mas ao mesmo tempo é facilmente provocado. Tipo, só ele tem o direito de implicar com os outros. E mesmo depois do Sam explicar racionalmente por que eles não poderiam trabalhar juntos, já que o Sam e o Buck eram mais independentes e tal, enquanto o John Walker e o parceiro dele eram mais amarrados ao governo, mesmo assim, só porque não conseguiu o que queria, o John Walker ainda ameaçou os dois. Mas e o parceiro dele, Lemar Hoskins, Battlestar, ou o Estrela Negra? Nós previmos aqui num vídeo anterior do canal que ele iria aparecer aqui. A história dele como John Walker é antiga nos quadrinhos, eu vou explicar melhor a origem dos dois mais pra frente no vídeo, porque eles têm a ver com uma organização que aparece no episódio e a gente vai analisar ainda. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é como esse episódio brinca com esses apelidos aí relacionados à cor de pele. Estrela Negra é um cara preto e tem negro no nome. O Sam chama o Buck de Pantera Branco, quando na verdade o Buck vai e corrige, diz que era Lobo Branco, que se você por acaso não lembra, é o apelido pelo qual a Shuri chamou ele enquanto estava se recuperando em Wakanda. E até depois, na rua, o Sam brinca com um garotinho que chamou ele de Falcão Negro. E isso foi bem engraçado de acompanhar, já demonstra que a série vai mesmo lidar com essas questões raciais. E tem outras coisas que acontecem que também mexem profundamente com isso. Já que estamos falando do Sam e do Buck, é muito legal ver como colocaram o Buck como um cara totalmente revoltado com a situação do escudo. Eu até pensei que ele pudesse ficar revoltado porque pensava que, pô, se o Sam não queria o escudo de Capitão América, poderia passar para ele. Afinal de contas, a gente já sabe, já falou até aqui nesse vídeo, que o Buck já foi o Capitão América nos quadrinhos.
Mas não, a justificativa que a série deu pro Buck ficar revoltado foi muito melhor. Como ele disse, o Steve escolheu o Sam para ser o seu sucessor, e também acreditava que o Buck não era um assassino. E se o Steve estava errado sobre um, ele também poderia estar errado sobre o outro. É uma ótima forma de iniciar um conflito entre os dois e fazer eles começarem a trabalhar em equipe. E a gente já estava bem curioso para ver como seria desenvolvida a relação dos dois, não é? É muito engraçado ver a infantilidade deles sendo representada em vários momentos. Desde o Buck falando pro Sam não chamar ele de Buck porque era um apelido muito íntimo que só o Steve usava porque conhecia ele há um tempão, mas ao mesmo tempo o Sam tinha chamado ele disso pouco antes. Então era tipo uma mudança de opinião ali pra provar um ponto, pra fazer uma birra, igual uma criança. Depois, quando eles invadem um galpão e ficam discutindo como devem agir, é muito bom também. Quando eles saem rolando e caem um em cima do outro, tipo uma cena clichê de casal em filme de ação, né? Só faltava eles darem um beijinho ali. Foi muito engraçado e é lógico, a cena toda deles na psicóloga. O comentário do Falcão sobre os grandes três, sabe? Androides, aliens ou magos. Também é uma boa aqui que eu quase esqueci. O Buck disse que não existia esse tipo de coisa, mas logo depois o John Walker faz referência a esses mesmos grandes três. Só que o Sam tá tão pau da vida que nem comenta a respeito. Voltando aqui, a cena dos dois pulando do avião também é ótima, né? Ela foi uma das primeiras cenas a serem divulgadas da série, porém, vendo com o contexto geral, sabe, o que aconteceu antes, o que acontece depois, ela fica muito melhor. E a referência à cena de Capitão América 2 é ainda mais clara. Naquele filme, o Capitão América pula sem paraquedas para mergulhar no oceano. E aqui eles fazem a mesma coisa, só que nenhum dos dois chegam aos pés do Steve. Porque o Sam não tinha um plano, ou pelo menos não quis compartilhar ele, e o Buck caiu lá de cima todo desengonçado. Vale dizer que esse é um ótimo exemplo de que do lado dos mocinhos, o Buck é o único com alguma versão de soro de super soldado. Bom, Buck depois sugere que eles roubem o escudo do Capitão América, mas o Sam não quer, porque da última vez que eles fizeram isso, tiveram que ficar 2 anos foragidos. Eles estão descrevendo ali os acontecimentos de Capitão América Guerra Civil, quando a Sharon Carter ajudou eles recuperando os equipamentos do governo. Mas eis que o Buck decide levar o Sam para conhecer o Isaiah Bradley, um cara com quem ele se encontrou num confronto durante a Guerra da Coreia. Na época, o Buck era o soldado invernal comandado pela Hydra, e o Isaiah era um super soldado comandado pelo governo. Nós também já tínhamos falado aqui que o Isaiah Bradley iria aparecer nessa série. A história dele é muito trágica e complexa. Lá nos quadrinhos ele sofreu experimentos com vários outros soldados negros e se tornou uma espécie de Capitão América também. Aquela era uma tentativa do governo recriar o soro do super soldado do Steve Rogers. Desses experimentos todos, o Isaiah foi o único que sobreviveu, só que depois de assumir momentaneamente o manto de Capitão América, ele foi preso pelo governo e todo o seu legado foi mantido em segredo. Então olha isso, compara com o que foi apresentado na série. Eles adaptaram perfeitamente a história dele para o universo cinematográfico. Quando ele fala pro Buck que não se pode acordar e decidir quem você quer ser, ele tá dizendo basicamente que o que você é não depende do que você quer, e sim do que você faz. Fazendo até um paralelo com a vida dele próprio. Ele queria ser um herói, mas foi impedido pelo governo. Talvez isso funcionasse para caras como o Buck, por exemplo, que tinha sido perdoado pelo governo e não era perseguido sistematicamente. Essa questão racial fica ainda mais evidente no momento em que o Sam e o Buck discutem na rua e uma viatura de polícia para ali do nada imediatamente, identificando o Sam como uma ameaça. Só até reconhecer ele como Falcão, né? Opa, você é super-herói, beleza. E só para fazer mais um paralelo aqui, o Sam foi repreendido pela polícia assim que foi visto. Já o John Walker tem tanta liberdade que ele pode até brincar com uma viatura, demonstrando mais uma vez que abuso de poder e se aproveitar dos próprios privilégios tem tudo a ver com esse novo Capitão América aí. Mas o mais empolgante do Isaiah Bradley é que quem apareceu também foi o neto dele, o Elijah Bradley.
Nos quadrinhos ele se torna o Patriota, um membro importantíssimo dos Jovens Vingadores, porque é o líder da equipe. Lá nos quadrinhos, o Elijah não nasceu com superpoderes, porém, acaba ganhando habilidades de super soldado depois de receber uma transfusão de sangue do seu avô. Será que isso vai acontecer na série? Pô, seria interessante. E assim, se o Isaiah não quer ajudar o Falcão e o Soldado Invernal, vai que o Elijah quer ajudar. Mas também precisamos falar da treta, os vilões. Os apátridas são recebidos no lar de uma família com braços abertos, como se eles fossem heróis. E essa ideia de que eles são adorados por muitos já foi até apresentada no primeiro episódio, quando várias pessoas chegaram com um aplicativo lá só para ajudar a causa. Porém, eles são atacados pelos Power Brokers, os mercadores do poder. Nos quadrinhos, os Mercadores do Poder eram uma organização liderada por um vilão chamado... Mercador do Poder. A corporação dos Mercadores de Poder também foram os responsáveis nos quadrinhos a dar capacidades sobre-humanas ao Agente Americano e ao Estrela Negra. Agente Americano é um dos codinomes do John Walker nos quadrinhos. Então, como eu falei, nas HQs, eles são super soldados porque ganharam esses poderes dessa empresa aí. Então, se por acaso a série Falcão e Soldado Invernal quiser que eles se tornem sobre-humanos, eles podem. Basta usar os Mercadores de Poder, assim como foi nos quadrinhos. Aqui dentro do CM, essa empresa pode ter conseguido o soro do super soldado através até do sangue do Isaiah Bradley. Porque você se lembra que o Isaiah falou que enquanto estava preso, as pessoas foram lá, fizeram experimentos, coletaram o sangue dele? Ele mencionou até que a Hydra tinha feito isso, quando disse que o pessoal do Soldado Invernal tinha ido lá fazer experimentos com ele também. Será que esse é um indício do retorno da Hydra ao universo cinematográfico Marvel? Essa é uma organização que não aparece desde Vingadores 2, quando a equipe de super-heróis invadiu a última instalação dessa organização vilanesca e foi lá, inclusive, que eles se encontraram com a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Mas enfim, quando os Mercadores do Poder chegam lá para impedir os planos dos apátridas de decolarem com o avião carregando medicamentos, um dos apátridas fica para trás para ganhar tempo, conseguindo assim ter uma das mortes mais idiotas de toda a Marvel. Sério, o cara simplesmente derrubou um poste e beleza, ele podia se esconder e esperar até ter uma oportunidade melhor de atacar, mas não, ele foi correndo pra cima de um monte de cara armado. Cadê a noção dele naquilo? Que morte idiota, sério. Mas mais cedo, a menina, a Kali Morgenthau, recebeu uma mensagem dizendo o seguinte: você pegou o que era meu, eu vou encontrá-la e matá-la. Indicando pra gente que essa menina de fato deve ter roubado várias amostras de soro de super soldado dos Mercadores do Poder, para assim usar nela mesma e nos seus colegas. E vale dizer que Kali Morgenthau é um nome feminilizado ou afeminado, sei lá, do personagem dos quadrinhos Karl Morgenthau, que é o apátrida, o inimigo do Capitão América que serviu de base para eles criarem esse grupo terrorista aí na série do Falcão. Então, já que essa menina tem o nome do personagem original dos quadrinhos, a gente pode ter certeza que ela é a principal dessa história toda, ela mesmo que é a organizadora de tudo. Não é uma questão dela ser uma marionete de ninguém. Pelo menos não aparentemente. Apesar de mais uma vez nós não termos uma cena pós-créditos, o episódio acaba com um gancho maravilhoso. O Bucky decide ir atrás do Zemo, o vilão de Capitão América Guerra Civil que dividiu os Vingadores e manipulou o Soldado Invernal. Mas como a gente viu no episódio anterior, o Bucky tá buscando fazer reparações e o nome do Zemo tava lá na listinha dele. Provavelmente no próximo episódio nós vamos ver o Sam, o Bucky e o Zemo trabalhando juntos em Madripoor, onde eles vão encontrar também a Sharon Carter e eu mal posso esperar para isso acontecer.
Comenta aqui o que você achou desse episódio, o que você espera pro próximo. Aqui do lado tem outros vídeos pra você assistir. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Essa série do Falcão e Soldado Invernal vai deixar aí as portas abertas para várias outras produções. Ó, Jovens Vingadores, Armor Wars, o próprio filme dos Vingadores depois, muita coisa, muita coisa.